Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula que está sendo agora gravada. Ela já aconteceu na Igreja Presbiteriana Independente Betel, no bairro Planalto, em Caxias do Sul, e a gente está aqui, na verdade, reproduzindo parte dessa aula, né, para que quem puder e quem desejar estar conosco a partir de hoje à noite, às 20 horas, dia 20/3, às 20 horas, ao vivo pelo YouTube, possa também acompanhar a aula dentro de uma sequência correta, né, do ensino aqui, tá ok? Então a gente está tratando dos sermões de Jesus no Evangelho de Mateus e começamos falando sobre o Sermão da Montanha na nossa aula de introdução e hoje a gente entra no tema propriamente dito nessa aula. Então fique ligado, acompanhe aí com a gente, presta bastante atenção, toma o seu caderno, sua caneta, toma nota das informações que te forem úteis, né? A gente vai então começar falando das chamadas bem-aventuranças. Eu gostaria de ler com vocês, farei a leitura do texto de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, dentro da edição revista e atualizada de Almeida. Esse vai ser o nosso texto de referência, tá ok? Nós usamos a revista atualizada como referência para o nosso estudo. Então, diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Louvado seja Deus por essa porção tão preciosa das Escrituras. Queridos, a gente quer falar então um pouco sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças, não é? É importante, assim, a gente ter alguns pressupostos muito esclarecidos na nossa mente e no nosso coração. E dentre eles, certamente, eu gostaria de começar, né, com o sentido que essa expressão bem-aventurado tem e que carrega consigo mesma, né? O que significa ser bem-aventurado? O que é isso, né? Eu costumo brincar que bem-aventurado não é aquela pessoa que caminhou com Indiana Jones, que passou por grandes aventuras, não é? Então, algumas pessoas, às vezes, têm uma ideia um pouco fantasiosa a respeito do que é essa aventurança. Então, a bem-aventurança, assim dita corretamente, ela tem um sentido e um significado amplo, né? Ela tem, na verdade, ela carrega consigo o sentido de que felizes e abençoados são aquelas pessoas, né? Então, quem são os bem-aventurados? São aqueles felizes, são aqueles cuja felicidade entrou no coração, porque esses possuem paz com Deus, né? Então, são pessoas que têm paz com Deus, pessoas que têm a sua comunhão restaurada com Deus. Esses são bem-aventurados, pessoas felizes no sentido mais amplo que a palavra pode trazer enquanto significado, tá certo? Então, essa felicidade, essa coisa que vem das bem-aventuranças, é importante a gente, antes de mais nada, dizer o seguinte: olha, muitas vezes a gente pensa assim, o que são? Por que são bem-aventurados as pessoas com tais características, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, o primeiro deles, né? Bem-aventurados os humildes de espírito. Às vezes a gente fica se perguntando assim, por que um humilde de espírito é bem-aventurado?
Por que ele é feliz? Por que né, ele encontra felicidade plena, ele encontra a bênção de Deus nisso? Por que isso é uma verdade para essa pessoa? Então, ter a ideia das bem-aventuranças é necessário, assim, antes da gente detalhar cada uma dessas coisas, cada uma das bem-aventuranças, é importante a gente compreender o todo, né? Assim, procurar perceber a interligação que há entre as bem-aventuranças. Talvez você diga assim, mas como assim, pastor? Eu vou explicar. As bem-aventuranças, elas são, na verdade, um conjunto de características que trazem consigo promessas. Então, os filhos de Deus, os discípulos, aqueles que passarão a seguir a Cristo, aqueles que estão com os olhos postos no Mestre, aqueles que têm aquele compromisso de discipulado, como nós já fizemos menção na aula introdutória, essas pessoas, amados, elas têm assim esse privilégio, essa bem-aventurança de ter não somente características próprias, características que denunciam que são filhos de Deus, servos de Deus, discípulos de Cristo, mas também trazem consigo a alegria de promessas. E cada uma dessas características e cada uma dessas promessas, elas se alinham e se entrelaçam entre si, de forma que é impossível que alguém seja um bem-aventurado pobre de espírito e não seja, por exemplo, um bem-aventurado pacificador. Claro, né? Não tem como você separar uma coisa da outra. Por quê? Porque, segundo o texto bíblico, ele diz assim, olha, o humilde de espírito, ou pobre de espírito, dele é o reino dos céus. Agora, e os pacificadores? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Será que é possível que existam pessoas que sejam pacificadores e que não sejam humildes de espírito ou pobres de espírito? Será que é possível a gente imaginar alguém que seja uma coisa e não seja outra? Né? Evidentemente que não. Então, essas características elas vão se tornando parte da vida daqueles que têm os seus olhos postos no Mestre, né? Têm os seus olhos postos em Cristo. Estas pessoas que experimentaram daquilo que Jesus vai falar lá em João capítulo 3, do novo nascimento. Então a pessoa nasceu de novo, ela teve uma experiência verdadeira, ela foi regenerada, não é? Ela já não é mais conforme ela um dia foi, agora ela é uma nova criatura, tudo se fez novo na vida dela e, portanto, ela passa a viver essa experiência de vida com os olhos colocados sobre o Mestre. E olhando para Jesus, ela passa então a ter as bem-aventuranças sendo uma realidade da sua experiência de vida, não é? Então, bem-aventurança é isso, tem todo esse significado. Agora, quando a gente fala bem-aventurados os humildes de espírito, a Bíblia faz menção a isso, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos, assim, pontuar algumas verdades aqui. A primeira delas é que o reino dos céus é dos que têm humildade de espírito. Ele não será, não é? Às vezes há uma falta de compreensão aqui, no sentido de que talvez o reino dos céus será. É como se o ser pobre de espírito remete a uma condição de que herdaremos o reino dos céus num futuro, quando nós partirmos dessa terra. Na verdade, Jesus está dizendo que já é deles, não é? Então, o pobre de espírito, ele tem essa verdade. Olha que coisa linda, né? Por que a pessoa é pobre de espírito, então? Ela é pobre de espírito porque ela reconhece a sua insignificância e a total dependência que ela deve ter de Deus. Em contrapartida, ao fazer isso, ela se apropria de todas as bênçãos que temos em Cristo nas regiões celestiais. E já vivemos essas bênçãos na terra. Já vivemos essas bênçãos no hoje, porque a eternidade já está acontecendo, não é? Nós passamos já da morte para a vida. Louvado seja Deus por isso, não é? Então, por isso somos bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já é. Não será, mas é. É agora, é hoje, é nesse instante. Então, essa humildade de espírito, ela está intimamente ligada com isso, com o reconhecimento da nossa insignificância, ao mesmo tempo em que está intimamente ligada, não é, com essa
verdade de que nós já somos herdeiros que desfrutam do reino dos céus na terra. Talvez alguém diga assim, pastor, mas em meio a tantas tragédias, a fome, a coisas, nós sabemos que os filhos de Deus passam pelos seus momentos, não é? Veja a vida dos apóstolos, pastor. O apóstolo Paulo, tudo que sofreu nas suas jornadas, etc. Eu quero dizer, é verdade, amados, né? O reino dos céus, ele nos faz experimentar o gozo e a experiência das coisas vindouras hoje, mas ele não nos imuniza, ele não nos isenta das intempéries, ele não nos coloca numa condição onde nós não vamos jamais experimentar as agruras do tempo presente, de forma nenhuma. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Enquanto nós estamos neste corpo mortal, a gente vai passar pelas nossas aflições no tempo presente. Então, contudo, enquanto nós atravessamos essas aflições, nós temos o regozijo no coração de estarmos com Cristo, de estarmos com Ele, de termos a paz, a convicção de que assim que os nossos olhos se fecharem, nós estaremos na eternidade junto do Pai. E isso é um privilégio, amados, para todos quantos creem. Então, essa bem-aventurança fala dessas coisas. Depois, os que choram, porque serão consolados. Evidente, não é? Que choro é esse? Não é aquele choro melindroso por não alcançar, ou por não ter, ou por não possuir as coisas que a nossa carne muitas vezes tanto deseja. Nesse mundo hedonista, né, onde os seres humanos estão em busca de satisfação de prazeres pessoais, ora, essa palavra talvez ela venha trazer um tipo de interpretação até perigosa, mas ele está dizendo assim, os que choram porque serão consolados. Não é? Ele fala de um consolo na eternidade, o verbo aqui está no futuro, o consolo ainda está por vir. Significa que nós temos, em parte, consolo de Deus, porque o Consolador habita conosco, o Espírito Santo. Jesus, ele nos prometeu que quando ele retornasse ao Pai, ele enviaria o outro Consolador, e ele está com a igreja, ele está com os filhos de Deus, e nós temos da parte de Deus consolo, sim, mas esse consolo ainda não é pleno. Os que choram são aquelas pessoas que realmente conseguem traduzir, conseguem expressar, conseguem lamentar com profundidade a realidade do pecado nesse mundo tenebroso. Então, não só o seu próprio pecado, mas o pecado alheio. Pessoas que olham para a realidade desse mundo e sabem que o pecado ele vai invariavelmente conduzir à morte. Não é? E todos quantos não se apropriarem daquele que morreu pelo pecado, né? Estes estarão já e estão já de fato em condenação. Então esse choro, ele será plenamente consolado na eternidade. Nós temos uma esperança aqui nessa bem-aventurança. Então bem-aventurado não é só aquele que já tem e vive hoje as promessas, mas é aquele que também tem promessas no tempo vindouro. Nós já estamos, já vivemos, mas ainda viveremos, ainda experimentaremos. Que coisa linda, não é? Depois ainda, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amados, aqui é uma alusão, essa bem-aventurança tem a ver com o entendimento que o Filho de Deus, o discípulo de Cristo, possui acerca da sua messianidade, não é? Jesus, na condição de Messias, ele não veio de forma armada sobre a terra para tomar por força o seu governo. O governo dele vai além dos governos terrestres, vai além do governo natural. Ele reina sobre todas as coisas, nas regiões celestes, nas regiões naturais onde nós estamos, na terra. Todos os reinos, povos, línguas, tribos e nações vão se prostrar diante dele um dia. Os mansos é porque reconhecem que o governo de Deus, que está sobre todas as coisas, ele não é para ser imposto à força sobre a terra. Nós vivemos debaixo de um governo no qual nós descansamos. Nós não temos razão
para nos lançarmos de forma belicosa, que palavra diferente, né? De forma armada, como que com um fuzil na mão, a conquistar o reino de Deus na terra, porque a terra toda pertence ao Senhor. Ele é rei sobre todas as coisas, não é? É verdade. Alguém fala assim, mas pastor, está escrito que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno na medida em que Deus concede ao maligno permissão para que o mundo se deite sobre a sua malignidade, por estar aliançado com o pecado, por estar aprisionado pelo pecado. Mas o reino de Deus vai muito além de todas essas coisas e o governo de Deus vai muito além de todas essas coisas também. Então nós precisamos discernir e entender essas coisas. Deus diz que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que promessa tremenda. O herdarão não diz respeito à terra, a terra do porvir, a terra que está por vir, os novos céus e a nova terra. Amados, que coisa linda, não é? Então, nós temos uma esperança de um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar de alívio, onde não mais será necessário, né? Olha só que interessante, porque os mansos, ele vem logo depois dos que choram, né? Então, se nós choramos em partes por causa da realidade do pecado e da maldade que se prolifera no mundo e reconhecendo até o próprio pecado, nós temos, em olharmos para Cristo, aquela esperança viva, e isso nos leva a ter um comportamento manso, aguardando de Deus a redenção final. E se fizermos assim, nós temos, portanto, e herdaremos infalivelmente, inevitavelmente, a terra. Glória a Deus, não é? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça é mais uma das bem-aventuranças, né? Que significa ter fome e sede de justiça? Ora, fome e sede de justiça não é termos um espírito justiceiro, não é? É fazermos justiça com as próprias mãos, é desejarmos que as pessoas que fazem o mal sejam trucidadas, eliminadas, exterminadas de sobre a face da terra. De forma nenhuma. Ter fome e sede de justiça é desejar que a justiça que Deus operou em Cristo, essa plena justiça que cumpriu a palavra, que cumpriu a lei, que cumpriu os profetas, que cumpriu os demais escritos, essa justiça plena de Deus em Cristo se manifeste aos homens, não é? Então, quando nós compreendemos essa verdade, que a justiça de Deus seja manifesta aos homens, a justiça de Deus ela se manifesta trazendo dois tipos de resultados. Ela traz salvação ao que crê e traz juízo ao que não crê. Nosso desejo é que Deus nos faça instrumentos da sua palavra para que o maior número possível de pessoas sejam aqueles que creem. Nós sabemos que sempre haverá os que não creem. A Bíblia nos garante isso. Vai haver juízo, vai haver condenação, sempre haverão aqueles que serão lançados por fim na condenação eterna, juntamente com Satanás, no lago que arde com fogo e enxofre. É certo que esse tempo vem, amados, mas nós devemos ser instrumentos de salvação, não é? Então, essa bem-aventurança, ela fala assim de que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, esses vão ver, esses vão se satisfazer em ver o Senhor, que é o dono, o rei de toda a glória, não é? Levando a cabo tudo aquilo que é necessário e que já está em andamento desde a cruz. Glória a Deus por isso. Depois, os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que coisa linda, não é? Misericórdia. Misericórdia tem a ver com encontrarmos e olharmos para a miséria do coração do outro. Então, o misericordioso é aquele que olha com compaixão para a necessidade alheia e se identifica com essa necessidade de forma a não ficar inerte a ela, mas se mobiliza em favor dela. Isso é ser misericordioso, não é? Então, as pessoas que agem dessa forma, elas alcançam também misericórdia. Isso tem a ver, amados, às vezes as pessoas têm uma pequena que não é tão pequena assim, é uma grande confusão, na verdade, não é? A respeito até da própria salvação. Porque enquanto muitos estão dizendo assim, olha,
a graça de Deus me basta, mas não compreendem o que é a graça, não é? Entendem a graça como elemento, como instrumento de salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, vem de Deus, não é? Parafraseando Efésios 2, 8 e 9, quando a gente olha para aqueles versículos, a gente fala, puxa, esses versículos eles me ensinam tanto a respeito da minha salvação, ela é pela graça. Mas as pessoas imaginam que a graça é somente isso. Ela é somente instrumento para a salvação e não é verdade. A graça, ela é o elemento propulsor da igreja. A graça é aquela coisa que procede de Deus e que leva a igreja a realizar as obras que nós fomos eleitos por Deus para realizarmos antes da fundação do mundo. Deus preparou obras para que andássemos nelas. Deus nos escolheu para que vivêssemos em amor sobre a terra, realizando a sua obra, a sua vontade, não é? Então a graça, ela é quem nos leva. O apóstolo Paulo, ele se considerava o menor dos apóstolos. Ele falou assim, olha, eu sou o menor deles. Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas eu fiz mais do que eles. Aliás, não fui eu que fiz, mas a graça que fez através de mim, que me levou a realizar. Entende? Então, de repente, as pessoas olham para um texto como esse, não é? E não compreendem que a misericórdia ela é algo que deve ser presente na vida cristã. De forma que a graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou, a Bíblia fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa graça maravilhosa que nos tirou dessa condição de condenação eterna e que nos levou para a condição de salvos em Cristo, essa graça, ela é uma graça que me leva a uma condição de misericordioso. Se eu sou discípulo de Jesus e tenho dificuldade de exercer a misericórdia, eu preciso rever a minha vida. Eu preciso rever os meus conceitos, né? De repente eu estou querendo entender que a graça é algo que eu me aproprio dela para a salvação e descanso nisso e não há nada mais a ser feito, quando na verdade a graça sim é em partes isso, mas ela precisa igualmente me conduzir à realização da vontade de Deus na terra. E quando eu não consigo realizar a vontade de Deus na terra, é porque a misericórdia, ela não está presente na minha vida. E se a misericórdia não está presente na minha vida, é porque o egoísmo, aquelas coisas que são próprias da minha antiga natureza, elas estão vivas e estão latentes, estão pulsantes, vibrantes ainda dentro de mim. Não significa talvez que você não tenha conhecido a salvação, mas significa que o velho homem esteja falando tão forte dentro de você que você esteja vivendo uma experiência onde o tipo de cristianismo que você está experimentando é um cristianismo apático, um cristianismo indiferente ao outro. E eu quero dizer que se essa for a regra, você está distante do propósito de Deus, porque no cristianismo nós vemos Deus esvaziando-se de sua glória para vir ao nosso encontro. Nós vemos Deus nos amando quando nós éramos totalmente pecadores, não é? Então ele prova o seu amor para conosco quando nós não tínhamos absolutamente nada a oferecer. Nossa resposta a tão grande amor, ela precisa ser uma resposta movida pela graça, e parte disso é misericórdia. Então, os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, né? Eles alcançarão, e aqui o verbo também está no futuro, eles alcançarão misericórdia. É algo assim que demanda talvez um estudo muito profundo aqui, mas eu quero dizer aos irmãos que se nós formos diligentes no nosso procedimento, e certamente todos quantos são salvos no Senhor, todos quantos tiveram a experiência do novo nascimento serão ajudados pelo Espírito. Talvez a gente fale assim, mas será que eu estou conseguindo ser misericordioso como eu preciso ser? Eu quero te dizer, irmão, minha irmã,
nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos com Jesus. O Senhor prometeu que estaria conosco, Ele está com a igreja, Ele está com o seu povo, Ele está comigo e está com você. Ele nos ajuda em todo esse processo. As bem-aventuranças, elas não são coisas, não são características ou qualidades que temos e na realização delas sozinhos. Eu não sou misericordioso sozinho, eu sou misericordioso auxiliado pelo Deus de toda misericórdia. Eu sou misericordioso porque o Espírito Santo age na minha vida, e é nesse sentido que eu me refiro à graça, não é? A graça de Deus, ela se move em mim, a graça de Deus se move em mim, e isso é obra do Espírito. E quando o Espírito faz isso, realmente eu sou misericordioso. Eu entendo a realidade do perdido, eu entendo a realidade do que sofre, eu me identifico com ela porque em outro tempo era eu naquela condição, não é? Então que Deus nos permita sermos misericordiosos. Depois, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Jesus, numa ocasião, ele disse aos seus discípulos assim, olha, vós já estáis limpos pela minha palavra. Não é? Queridos, aqui, veja só, os limpos de coração, quem são as pessoas que verão a Deus? São as pessoas que fazem e que vivem a experiência da santificação por meio da palavra. É impossível dissociarmos uma coisa da outra aqui. A Bíblia fala assim que sem santidade ninguém pode ver a Deus. E que nós somos limpos pela palavra. Olha só, a palavra é instrumento de Deus para o processo de santificação. Evidentemente você esteja falando assim, pastor, mas não é o sangue de Jesus que me purifica? É verdade. Romanos 5:1 deixa isso muito claro, né? Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, não é? Então, olha lá Romanos 5:1. Eu citei aqui de uma forma, talvez não esteja ipsis literis, né? Totalmente literal essa minha citação, mas é basicamente isso. Fala de justificação e fala que essa justificação é por meio de Cristo Jesus, é por meio da sua obra de redentora, é por meio da obra da cruz. Nela nós somos justificados. Então, ali temos a santificação necessária para a salvação. O que o texto está falando é de limpeza de coração para discípulos. Limpos de coração são as pessoas que caminham com Jesus e que ouvem a sua palavra, e que guardam a sua palavra, e que amam a sua palavra, e que retêm essa palavra no coração e se esforçam e empenham os próprios esforços para poder vivê-la. As pessoas que fazem isso, elas certamente verão a Deus. Não é? Elas entenderam o caminho, amados. Essa graça barata de que eu não preciso fazer nada, de que eu posso levar a vida como eu bem entendo, que eu não tenho parte minha, não existe esforço algum meu. Amados, isso é reduzir demasiadamente, não é? A obra de Deus na nossa vida. Deus, é evidente que para a salvação não há nada que eu e você possamos fazer. Jesus fez tudo por nós na cruz. Ele já realizou a obra. Não tem como nós fazermos nada em relação a isso. Contudo, se essa verdade atingiu o nosso coração como uma seta, como uma flecha, que traspassou a nossa vida e nós nos rendemos a ela e declaramos, Senhor, Tu és Deus na minha vida, Tu és o meu Salvador, Tu és aquele que tirou a minha alma da condenação eterna, o Senhor é aquele que me tomou para si e eu recebo, Senhor, eu recebo e, portanto, eu creio que o Senhor nisso me dá poder para ser Teu filho e ser transformado em Teu filho. Ora, se isso é verdade, louvado seja Deus, não é? Se isso tudo é verdade, eu preciso crer que a partir de agora o Senhor vai me ajudar a caminhar e nessa minha caminhada com Ele e Ele comigo, eu estarei caminhando dentro ou em direção cada vez mais intensa, mais constante na Sua vontade. E eu ouvirei o que Ele tem a me dizer. E eu receberei o seu ensino. E dessa maneira, eu terei o meu coração limpo. E certamente eu posso descansar nessa promessa. Eu verei a Deus. Que coisa boa, não é?
Você tem dado ouvidos à voz de Jesus? Você tem procurado afinar o seu ouvido? Você tem procurado dedicar, querido, veja só, discípulo, olha na nossa aula de introdução, a importância do discipulado, não é? Você pode ter pessoas que são filhos de Deus que não são discípulos de Deus, de Cristo. Eu digo assim, olha, estas coisas elas estão tão intimamente ligadas que verdadeiros filhos não podem não ser discípulos de Cristo. Então, o discípulo de Cristo, você pode até ter algum discípulo, alguém que se aproxima com algum interesse, alguma motivação, outra que venha a não ser um filho, não é? Pode, quem sabe, né? Estou aqui com conjecturas, mas eu tenho certeza de que não há filhos de Deus que não sejam discípulos. Então, se você é filho de Deus, você precisa tomar o discipulado para si, viver, olhar para Jesus e falar assim, Senhor, Tu és o meu alvo, Tu és o meu guia, Tu és a minha razão, Tu és a minha fonte, eu quero viver seguindo os Teus passos. Então a palavra de Deus vai transformar você e você vai ver a Deus. Você vai ser purificado pela palavra de Deus. Você vai ser santificado pela palavra de Deus. E aqui o texto deixa claro, os limpos de coração. O coração não está mais cheio, repleto, transbordante do pecado, mas o coração está repleto da palavra de Deus. E a boca fala, queridos, do que está cheio o coração. Do que tua boca tem falado? O que a tua boca tem pronunciado ultimamente? Tem falado palavras de bênção, de alegria, de paz, palavras que denunciam o teu amor por Deus? Ou, quem sabe, estão assim sendo palavras pessimistas, palavras que trazem juízo segundo a tua própria justiça sobre os outros, né? Então procure encher o seu coração com a palavra de Deus, né? Se alimente da verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, as Escrituras testificam do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. E nós vamos continuando aqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui também a semelhança dos mansos não se trata de uma militância pacificadora. Ora, eu vou pegar aqui minha panela e sair na rua batendo panela em prol de uma causa. Queridos, eu não quero aqui, se alguém julga ser necessário isso eventualmente, esse não é o fórum em questão. O que eu quero dizer é que pacificador é aquele que leva consigo a paz de Deus, né? Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E ele diz mais, nós vamos estudar isso mais adiante, que quando o Filho de Deus ele entra na casa de alguém, quando chega aquele que é representante, um embaixador do reino de Deus numa casa, a paz que está sobre ele vem sobre a casa. Então o pacificador é aquele que, como embaixador de Deus, leva consigo a paz de Cristo. Os pacificadores são esses. Por quê? Porque são chamados filhos de Deus. Você chega num ambiente, o ambiente é mudado pela paz de Deus que há sobre a sua vida, não é? Às vezes, existem aquelas pessoas que muitas vezes se aproximam e tem um grupo de pessoas conversando, chega alguém, e esse alguém fala, puxa, lá vem ele, né? Vem como se fosse a nuvenzinha da família Adams em cima, né? Os raios, trovões. Fala, olha, lá vem aquele chato, lá vem aquela coisa, olha, parece que fica tudo cinza quando a pessoa chega, não é assim? Nós, amados, não podemos agir dessa maneira. Quando nós chegamos, o mundo, certamente, daquelas pessoas que nos recebem, precisa ganhar um novo colorido, novos sabores. Por quê? Porque a vida de Deus habita em nós. E nisso nós precisamos ter a palavra de Deus viva no nosso coração. Por quê? A palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Amados, quando rios de água viva chegam em um lugar onde há morte, onde há tristeza, onde há angústia, onde há desespero, então ali passa a haver o quê? Paz. Paz.
não é? A vida de Deus chegou. Então, os pacificadores são esses que transmitem vida de Deus, transmitem paz de Deus. E esses serão chamados filhos de Deus. Depois, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que Jesus ele fecha aqui as bem-aventuranças com a mesma promessa dos humildes de espírito. E aqui nós temos então a chave daquilo que nós havíamos dito no início, não é? Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça é a mesma promessa para os bem-aventurados humildes de espírito. Então, os perseguidos são os humildes de espírito, e os humildes de espírito, invariavelmente, serão os perseguidos por causa da justiça. E aqui, amados, eu fico preocupado porque às vezes as pessoas são perseguidas, mas elas são perseguidas porque são desagradáveis, elas são perseguidas porque elas são intransigentes, elas são perseguidas porque o comportamento delas é um comportamento ruim, antissocial. Elas são perseguidas por outras razões que não esta que Jesus está dizendo. Perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? Não é? Não é a pessoa querer impor à força a própria justiça, mas se trata da justiça de Deus em Cristo, evidentemente. Então, quando a pessoa é perseguida por causa de Jesus, então ela é bem-aventurada. E então é dela o reino dos céus. Não é? Amados, isso é algo importante da gente refletir. Não é? Que tipo de perseguição a igreja sofre? Se a igreja for de fato uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja comprometida com o testemunho inequívoco das Escrituras, uma igreja que anuncia Cristo como o Senhor de todo o universo, o Rei de toda a glória, essa igreja inevitavelmente vai sofrer algum tipo de perseguição. Seja ideológica, seja perseguição, dependendo de onde ela estiver localizada, perseguição de fato armada, não é? Ela vai sofrer perseguição. Mas nós somos bem-aventurados quando isso acontece, porque é nosso o reino dos céus. Então eu quero te animar, amados, a receber a aula de hoje, essa ministração sobre as bem-aventuranças, como algo necessário para a tua vida. Que você ouça essa aula, que você receba essa aula com alegria no seu coração e você diga assim, puxa, eu quero ser discípulo de Jesus, porque eu tenho as promessas para o agora, mas eu tenho também as promessas do porvir. E mais do que isso, não é só pelo benefício das promessas, mas é simplesmente porque através dessa verdade tão explícita do reino dos céus, eu compreendo o meu papel depois da minha salvação, o meu papel enquanto aquele que olha as pisaduras do meu mestre e sigo fielmente após os seus passos. Então que Deus te dê a paz, meu irmão, que Deus te dê bom ânimo, te dê alegria, te dê força, persistência, coragem, perseverança em seguir os seus passos, para que você seja realmente sal da terra e luz do mundo, que é justamente o tema da nossa próxima aula, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz, um grande abraço. Se você entendeu que essa aula foi boa, não foi assim um desperdício de tempo na sua vida e que pode eventualmente abençoar outros, pode compartilhar, amado, né? O intuito aqui é multiplicar a palavra de Deus, é fazer chegar as verdades que aqui nós compartilhamos ao coração das pessoas para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer mais esse Jesus maravilhoso. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça, que nós nos façamos realmente pequenos e que Jesus se faça crescente em nossa vida e através da nossa vida para a sua própria glória, não é? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, fica na paz e até a próxima aula, se assim nos permitir o Senhor.